Paz e bem, meus irmãos e irmãs, como combinamos, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse acontecimento tão importante na vida de São Francisco, que foram os estigmas. Então, como nós sabemos um pouco da história de São Francisco, desde da sua conversão, logo depois, muito pouco tempo depois, ele já foi recebendo muitos adeptos, muitos irmãos foram seguindo, porque eram encantados com aquele tipo de vida que ele levava, uma vida de simplicidade, vida de realmente querer seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E a ordem foi crescendo, e em tão pouco tempo já eram muitos irmãos. E vocês sabem, nós todos sabemos que onde tem muita gente também tem muitas dificuldades, muitos desafios. O que aconteceu? Com o passar do tempo, a chegada de muitos irmãos, eles começaram a questionar São Francisco, que aquela vida dele era muito dura, que aquilo não podia ser de Deus, que aquilo era uma coisa muito difícil de se viver. E São Francisco, mesmo que ele tinha toda aquela devoção, aquela certeza, começou a ficar incomodado com aquela situação. E ele pediu para Nosso Senhor dar um sinal para ele. E São Francisco sempre foi de muita oração, ele se afastava muito para os lugares assim, isolados, distantes, para ficar lá em jejum e oração. E aí ele decidiu, diante dessas dificuldades, ele foi fazer esse jejum no Monte Alverne, um lugar bem afastado da cidade. E lá passou 40 dias, né, nesse jejum, silêncio. Ele não queria que ninguém, não queria ver ninguém, não queria que ninguém o perturbasse lá. E foi passando o tempo e imagina a aflição que São Francisco viveu também, lembrando dos irmãos lá, que não estavam assim todos dispostos a viver aquilo que ele acreditava que era o pedido de Nosso Senhor para ele. E ele sofrendo, e ele pedia muito para Nosso Senhor: me mostra, eu quero saber o que é mesmo que o Senhor quer de mim, me fala comigo. E ele nessa aflição, nesse sofrimento, nessa oração, quando um momento lá acontece, que ele vê o crucificado e logo ele começa a sentir a dor nas mãos, nos pés, no lado, e vê que ele recebeu esse grande sinal da parte de Deus. Ele recebeu a confirmação de que aquilo que ele estava vivendo era de fato o desejo de Deus para a vida dele e para a vida do mundo. Então ele ficou muito grato, e ele chorava até e dizia: o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo. Isso conta a história, né? Então a gente imagina que deve ser isso mesmo que aconteceu. Então, para não me alongar muito, depois nós temos mais histórias sobre esses estigmas, que é um momento assim muito bonito e muito rico na vida de São Francisco. Depois nós vamos ver o que isso pode nos ensinar ainda nos dias de hoje.